O estudo a ser apresentado no Congresso Ibero-Americano de Turismo e Responsabilidade Social tem como tema o papel da escola formal na valorização da identidade cultural e do turismo no Amazonas. As autoras são Luana Cristina dos Santos Dias, que é quem vos fala, e a professora doutora Jacilene Gomes da Cruz. Essa pesquisa faz uma reflexão sobre a relação entre a cultura e o turismo, tendo como foco a valorização da identidade cultural e o papel da escola formal nesse processo, considerando a escola como a principal divulgadora, a principal difusora, valorizadora da identidade cultural amazônica. Um dos objetivos principais do estudo é identificar os conteúdos, a metodologia, o posicionamento de uma escola pública de ensino médio da capital amazonense, cidade de Manaus, no que tange a diversidade cultural amazônica, qual os métodos, qual é a abordagem dessa instituição acerca da cultura. O campo de estudo foi o Colégio Amazonense Dom Pedro II, uma escola pública de ensino médio da capital amazonense, localizada no Centro Histórico de Manaus, uma escola tradicional, criada em 1869 e inaugurada em 1886. Nessa época, ela seguia os padrões de ensino do Ginásio Nacional, atualmente chamado Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, que seguia os padrões de ensino europeus. No ano de 2016, o Colégio Amazonense Dom Pedro II completa 147 anos e, por ele estar localizado no centro histórico, ele é considerado um importante patrimônio histórico-cultural da cidade de Manaus. A cultura indígena trabalhada na escola visa explorar a relevância da escola formal na difusão de conhecimentos sobre a diversidade cultural brasileira, tanto dos povos africanos quanto dos povos indígenas. Como tema do estudo, nós nos aprofundaremos na diversidade cultural indígena. E por que é importante abordar a diversidade cultural indígena na escola? Porque de todo o universo de etnias que existiam no Brasil, atualmente existem cerca de 200 povos indígenas falando 180 línguas diferentes. E qual a importância dessa abordagem no estado do Amazonas? De acordo com o IBGE de 2010, o estado do Amazonas detém 20,6% de toda a população declarada indígena do Brasil. Então, a escola seria um meio de alcançar uma educação de qualidade, um aprendizado efetivo no que tange orientar os alunos a exercerem seu papel na sociedade, a conhecer, valorizar a contribuição dos povos indígenas, tanto no passado quanto no presente, na formação do povo e da cultura brasileira. A educação e o turismo. A educação voltada para a cultura ela é um mecanismo importante, pois é no espaço escolar que o aluno começa a contextualizar e a problematizar a importância da cultura na formação de uma sociedade. E no âmbito do turismo, a valorização e a promoção da identidade cultural são fundamentais, pois a cultura local por si só é um atrativo. E quando ela é trabalhada em toda a sua plenitude, ela é uma importante ferramenta para a mitigação do preconceito. Então, a escola deve considerar uma metodologia pedagógica voltada para a valorização cultural, da pluralidade e para a problematização e a mudança de postura que se busca cotidianamente e se espera que o aluno assuma. Por esse prisma, se considera uma relação intrínseca entre a formação escolar voltada para a diversidade cultural, voltada para a valorização da cultura, que consequentemente será fomento para desenvolver o turismo cultural. Então, de acordo com as pesquisas, de acordo com o estudo, o Colégio Amazonense Dom Pedro II ele não dispõe de uma política pedagógica voltada para a cultura. Existem projetos culturais, mas não são realizados pelo colégio, são realizados por outras instituições, como universidades e pelo governo. Na escola existem manifestações, como as concernentes ao Dia do Índio, uma manifestação realizada no dia 19 de abril. Porém, nessa data, é mostrada aos alunos uma visão fragmentada do que sejam os povos indígenas.
Então, eles mostram os povos, a cultura indígena como um folclore, como não sendo importante de ser discutida, de ser valorizada cotidianamente, como sendo um item a ser lembrado apenas uma vez por ano. E isso contraria as vertentes pedagógicas que agregam ao ambiente escolar uma discussão sobre a cultura, que visam inserir essa temática no ambiente escolar como matéria de aprendizagem, como uma matéria de aprendizado efetivo, que deve estar sempre ativa e presente cotidianamente na sala de aula. Então, essa discussão ela teve como enfoque o turismo, destacando não apenas pelo ponto de vista econômico, mas também como uma ferramenta para a valorização da cultura, da identidade cultural, à medida que o aluno tem a oportunidade de conhecê-la e compreendê-la. Porém, se nota dificuldade na formação de uma identidade local calcada nesses elementos da diversidade dos povos presentes na região, o que diminui a consolidação de um turismo cultural, de um turismo que reconheça, de um turismo que valorize a cultura local. Na escola, no Colégio da Amazônia Dom Pedro II, foi notado também que a formação dos professores ela não permite que eles se encontram despreparados, eles não sabem como abordar. Mesmo nas disciplinas de história, na disciplina de literatura, é pouco abordado a temática indígena, mas é abordada, mas quando comparada com a cultura africana, ela é abordada de uma forma mínima. Então, isso também é um ponto negativo, pois deve-se considerar o cotidiano do aluno, o seu local de vivência, para fazer esse comparativo com a cultura indígena, para que o aprendizado seja efetivo. Então, no estado do Amazonas, o turismo, mesmo o turismo se encontra desassociado, o turismo natural, de natureza, e o turismo cultural, como se fossem coisas completamente diferentes. A cultura nunca está associada nem ao turismo, nem à escola, intrinsecamente. Claro que com o passar dos anos essa discussão foi se tornando mais ampla e foram se agregando, mas ainda se encontram bastante desassociados. Isso é resultado de uma abordagem voltada para o patrimônio imaterial, sobretudo, de pouca eficácia oferecida nas escolas, que não enxerga esse patrimônio imaterial como um relevante fator competitivo, não apenas sobre o ponto de vista da atratividade turística, mas também como ferramenta de mitigação do preconceito, levando em consideração os povos indígenas e os povos tradicionais ribeirinhos. Então, a cidade de Manaus é uma cidade com uma população indígena relevante de várias etnias que migram do interior do estado em busca de emprego, em busca de melhores condições de saúde e de melhores condições de educação. Mas chegando em Manaus, eles não conseguem competir igualitariamente com a população de Manaus, posto que a escolaridade desses povos, na maioria das vezes, é muito baixa. Então, o estigma persiste, eles não conseguem emprego, eles vivem em condições precárias, e por isso é necessário uma política de integração, uma política que agregue, que dê suporte a esses povos provindos do interior do estado, porque mesmo a população não enxerga esses povos indígenas como parte dela. Eles acham que os povos indígenas vivem na floresta, que eles vivem nas aldeias, eles não conseguem enxergar esses povos inseridos no cotidiano urbano. E os indígenas que se encontram na cidade sofrem esses estigmas. Eles não são considerados indígenas e nem considerados parte da população urbana. Então, isso é consequência do que é ensinado na escola, que diminui as possibilidades de enxergar a cultura como um item agregador, e mesmo o turismo.
além do que ele foi visto no Estado, além do que ele é visto até hoje no Estado, como limitado à natureza, que não inclui a riqueza cultural que é tão rica no Estado e desconhecida pela maioria da população.